A Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública, publicou no Diário Oficial de sexta-feira o decreto que institui a composição da Comissão para Auditoria do Projeto Operacional do Transporte Público Coletivo. De acordo com o assessor da pasta Ademir Deluna, a comissão foi constituída para analisar os direitos e obrigações das partes do contrato e de suas possíveis penalidades contratuais. Conforme consta em contrato, a comissão tem a tarefa de analisar o projeto operacional futuro, na qual a concessionária do serviço de transporte coletivo de passageiros deverá apresentar a adequação de vias, itinerários, a possibilidade de utilização dos terminais urbanos existentes e a criação de novos, integração entre linhas, além das adequações das linhas atuais e itinerários. Os membros da comissão terão 15 dias para proceder à análise do projeto e para que seja emitido parecer corretivo ou de aprovação ao projeto. Uma opção integrada entre a polícia... já de um tema para outro, pulando aqui, o Jesse tem um comentário a fazer. Fernando, você vê Jesse. que interessante, né? Nós estamos agora, foi dado um prazo, né, para a empresa de transporte público de Prudente, para que ela fizesse ali uma adequação de para colocar os conformes, né, a respeito do transporte público em Presidente Prudente, e nós temos aí uma CPI que foi aberta. Eu, sinceramente, eu não entendi por que dessa CPI até agora, perde totalmente objeto. E essa comissão que foi instituída aí pelo prefeito, que vai fazer toda a análise, depois fazer o acompanhamento, e aí sim, né, dar um corretivo em algumas coisas que não estão adequadas para o nosso transporte. Agora, Gessner, nós temos aí um pessoal que ainda reclama muito do transporte público, né? Porque parece que quebrou um ônibus. Tudo bem, ônibus quebra, não tem por onde, né? Ele é mecânico, então ele quebra mesmo. Para quem não sabe, o câmbio e o diferencial de um ônibus desse tem que ter a saúde do super-homem, né, para aguentar, porque realmente não tem como, ele quebra mesmo, tá? E não tem manutenção preventiva que resolva esse tipo de problema. Acabamos de ganhar mais 10 ônibus. Agora eu acho que a questão é analisar. A prefeitura está fazendo o seu trabalho. Analisar, ver se está andando certinho. Se não estiver, aplicar as multas contratuais. Para isso que nós temos multas contratuais. Não fez o serviço, então você vai ser autuado, né, e multado com base no contrato que está em vigência. E aí depois, né, pegar todo esse material e colocarmos aí. Agora cabe aqui um detalhe, né? Nós temos uma CPI instaurada e ninguém quer participar da CPI. Então por que vocês montaram uma CPI? Os próprios vereadores que pediram a CPI não querem participar da CPI. Não consigo entender isso, juro por Deus. Então nós vamos virar o quê? Um denuncismo aqui e não vamos ter a efetividade do negócio. Até, você acha que será decidido hoje esse negócio, porque o presidente da Câmara vai ter que instituir, ó, você e você. Se não quiser, então, você e você. Até alguém querer, né, participar dessa CPI aí. Mas, Jesse, essa questão da CPI, geralmente quando se instala uma CPI é porque tem alguma coisa equivocada, alguma coisa que não está funcionando. Como é que está o transporte, a realidade hoje do transporte urbano? Aí? Olha, eu fui atrás para saber. Então, eu tenho... E outra, nós também temos pessoas que pegam ônibus diariamente. E as pessoas relatam o seguinte, de vez em quando acontece um problema, tá? E uma das coisas da qual precisa ser ajustada é a questão de horário e da quantidade de ônibus em, por exemplo, finais de semana. Precisa ser arrumado. Inclusive, eu conversei com o secretário de tecnologia, o Sapia, e falei para ele, mas Sapia, onde é que estão indo os dados do geoprocessamento dos ônibus? Eles ainda estão sendo gerados ali na CEMOB. Então precisamos processar esses dados. Se você processa esses dados e você sabe, é lógico, você vai ter a noção de tudo. Então, aí ele falou, não, nós estamos em processo de ajustar isso aí, porque a empresa também é recente a vinda dela para cá, até adequar essa parte da tecnologia. Mas não tem mais esse negócio de ficar, olha, será que o ônibus está passando? Será que não sei o que lá? Não, isso precisa acabar. O que nós precisamos é ter o aplicativo na mão de todo mundo, que eles também estão ajustando isso, para a pessoa não ficar plantada. Mas não funciona. Esse não funciona. Parece que a informação que eu tenho é que esse aí não funciona. Tá? Eles estão vendo um outro sistema aí, para a pessoa também aqui em Presidente Prudente, agora não, porque nós estamos com a temperatura amena. Mas você imagina você ficar ali 30, 40 minutos embaixo de um ponto de ônibus daquele, torrando a 40 graus? Não dá, né? Isso precisa acabar.
Agora... E só um detalhe, Adilson, em cima do que você falou, na semana passada, na segunda-feira, foi segunda, né? O próprio vice-prefeito o Isaac Silva, ele fala, né, dos questionamentos ou das reclamações que existem e que o objetivo é que isso tudo seja resolvido, né? Porque quem usa diariamente aí o transporte coletivo que acaba aí reclamando. Não tenha dúvida. Agora nós precisamos ir no fato em si. A CPI foi aberta por 5 vereadores, das quais todo mundo sabe que são desafeto do prefeito, isso não dá nem para... É um ponto que todo mundo aqui sabe, em Presidente Prudente. Não precisa da votação para abrir uma CPI, isso, né? 5, porque ela é por ofício. E aí o que acontece? Poxa, mas vocês não querem participar da CPI? Vocês pedem a CPI, aprovam a CPI e não querem participar da CPI? Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Eu só tenho um detalhe. O Adilson fez uma pergunta interessante, né? Sobre a CPI, porque quando você abre uma CPI, você tem que ter alguma coisa considerável para ser levantada, né? Pelo que eu estou entendendo, é questão de reclamação, de pontos, alguma coisa assim, de ajustes. Não, eu acho que é o seguinte, a empresa é nova e prudente. Ela passou por um momento eu vejo uma boa vontade em resolver o problema do transporte, né, Jéssica? Porque nós tivemos lá no dia 10 ônibus novos, né, os motoristas todos satisfeitos ali em receber. Até conversei com um deles. Falei, e aí, como é que vai dirigir a nave aqui? Pô, rapaz, que bacana dirigir um ônibus novo. Vocês não sabem como é bom para a nossa saúde dirigir um ônibus novo. Porque ele sabe que não vai quebrar, não vai ter estresse com a pessoa que está ali pegando o ônibus, vai chegar no horário, o carro vai funcionar direitinho. Então, isso é importante. Agora, nós precisamos, né, que nem foi dado para a empresa, parece que 150 dias para ajustar tudo. Então, vocês têm 150 dias, apresentem o plano, essa comissão analisa, tá tudo certinho? Tá, beleza. Colocou Precisa em prática. Alguma coisa, tá. Isso, ajusta aqui, olha, esse bairro aqui precisa ter um pouquinho, o pessoal do Pacaembu lá, né, esses bairros mais afastados, tem um pouco mais de coisa. Final de semana, colocar um pouco mais de ônibus. Só que existe uma coisa aqui, que é o seguinte, a empresa não se opõe a colocar mais linha. Por quê? Porque eles ganham por quilômetro rodado. Sim. Então, para eles é bom. Vocês querem colocar mais 5, 6 linhas? Não tem problema, nós vamos colocar. Porque, né, Jéssica? Eu perguntei lá quem que era a respeito da empresa. A empresa é uma mega empresa, tem mais de 1000 ônibus. Eu conversei com o Marcelo Santana, que é o diretor da empresa. Isso, a empresa é um monstro de empresa. Então, eles não têm o porquê de não atender e não atender de uma forma correta. Então, é isso que nós precisamos daqui para frente, é verificar. Está atendendo corretamente? Tá. Como, Ricardo? Tecnologia no negócio. Não dá mais para ficar com aquele negócio de o ônibus não sei o quê, o ônibus não sei o que lá, o ônibus... Não, isso não dá, não podemos, isso não é referência. Nós precisamos ter o fato em si mesmo, o problema em si, para que a CEMOB possa corrigi-lo. Mas olha, essa questão do passageiro, que é o principal ator nessa situação toda, é difícil você passar, principalmente no final de semana ou em feriado, você passa em pontos de ônibus. Vamos supor, passo às 8h30 da manhã num determinado ponto de ônibus e vejo algumas pessoas ali. Aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu volto meia hora, ou às vezes até mais tempo, as mesmas pessoas estão ainda estão lá. Então elas ficam sentadas ali um tempão, perdendo o final de semana, perdendo horas que são importantes para elas. Adilson, né? Por isso que eu acho importantíssimo nós colocarmos um aplicativo realmente efetivo nas nossas mãos, nos nossos aparelhos celulares. Porque todo mundo tem. Isso. A pessoa que está com o aplicativo vai saber. Olha, eu moro em tal lugar, estou chegando... pegando o ponto tal, você vai ver no ônibus a previsão de tempo de chegar. Olha, em tantos minutos. Por exemplo, uma coisa aqui, quem já viajou. É totalmente possível. Quem já pegou aqui ônibus na Europa ou já pegou trem na Europa, pode parecer ridículo. Você torce para aquele negócio dar errado. É lógico que é uma brincadeira que a gente faz, né? Você olha aqueles painéis de tempo, não vai chegar. Rapaz, chega. É impressionante. Lógico que nós estamos falando de trem. De ônibus também é onde não atrasa em Minas. Mas, o aplicativo é imprescindível. Todo mundo tem um smartphone hoje na mão, todo mundo pode baixar o aplicativo, pode monitorar, não precisa ficar, que nem o Adilson falou lá, um tempão. E também é uma ferramenta de monitoramento e fiscalização dos usuários. É imprescindível que nós tenhamos isso aí funcionando o quanto antes possível. Porque aí é o seguinte, olha, tá aqui a prova da coisa errada, tá aqui na minha mão. Aí sim a coisa muda. Porque se ficar só naquele negócio, não dá, né?